Então, Rafaela, vou explicar aqui rapidinho para vocês o projeto da casa de vocês, né? Estou mandando em vídeo porque vocês conseguem assistir no YouTube no momento que vocês puderem, e eu vou ser breve também. Mas eu sempre começo a explicação com um diagnóstico para que o cliente consiga entender o que é que a gente quis fazer, o problema que a gente encontrou para poder melhorar, né? Então a gente começa isso com a fase de diagnóstico. O projeto dessa casa aqui é um projeto de 2010 e ele está bem desatualizado em relação a muita coisa, sabe? Que a gente precisa melhorar e tem potencial para melhora. Né? Mas começando aqui, uma coisa que eu gosto de deixar muito bem aqui, já de cara, é o problema de funcionamento de setorização. Acho que os ambientes se misturam. Serviço se mistura com a parte privada, tem ambiente de serviço que se mete na circulação que é de uso privado e assim gera outros problemas. Então, é, exemplificando o que eu estou falando, por exemplo, né, a gente tem a cozinha aqui, né? Então a gente tem essa cozinha fechada. Você está aqui na cozinha, você precisa acessar a sua despensa, né, por essa planta aqui. Então, para você acessar a sua despensa, você precisa sair da cozinha, vir aqui para a área de serviço, sair da casa, vem para a despensa, pega o que precisa e volta. Né? Se você está no serviço, a mesma coisa. Você precisa sair da casa para entrar na despensa, para depois voltar. Né? Ou isso também pode ser entendido como um depósito, mas mesmo assim não tem comunicação nenhuma com os ambientes de serviço, certo? Repare também que o quarto da empregada está aqui, a cozinha está aqui, então a tua empregada ela vem, sai por aqui, entra na circulação privada para poder vir para a cozinha. Né? Outro problema, cozinha está integrada com gourmet. Ok, beleza. Né? Assim, integrada entre aspas, porque para vir para cá tem que sair da cozinha, entrar no jantar para sair para poder vir para cá. Não tem comunicação direta. Isso é outro problema. Mas outro problema também que a gente encontra aqui é essa sala de TV que vocês usam como quarto lá, né? Uma suíte. Então a pessoa que vai se hospedar por aqui, ela vem para cá, pega essa circulação, passa aqui pelo serviço para poder utilizar essa área. Isso é um problema. E quem usa a área gourmet não tem banheiro, né? Então vem aqui para tá tomando banho de piscina, não tem um banheiro para dar suporte a essa área. Quem está usando aqui a churrasqueira e tal, não tem um banheiro para ter suporte. Então a gente resolve todo esse problema de setorização e fluxo no nosso projeto, bem como também busca aumentar essa integração, abrindo a cozinha, criando uma ilha, criando a comunicação direta com o gourmet. Aqui na sala de estar, eu sinto falta de uma marcação de entrada da casa, sem uma porta. Aqui não tem uma porta imponente, a gente não tem uma grande esquadria marcando a entrada da casa, a gente não tem essa marcação, né, a beleza da casa, é saber onde está a entrada, ter grandes esquadrias marcando os vãos. Então, essa é uma problemática que a gente resolve também. Bem como lá em cima, o maior problema para mim é essa circulação toda perdida, né? Varanda está muito em desuso, né? Quem mora realmente no dia a dia praticamente não usa varanda. Então, a gente tem muito espaço perdido aqui, muito potencial desperdiçado. E, para mim, nesta casa, o único ambiente bem resolvido é esse aqui, a suíte master, com o closet e o banheiro em total funcionalidade. Mas a gente tem aqui quartos pequenos, sem closet, né? Uma casa que é usada para lazer sem ter espaço para botar várias camas, várias redes, é complicado, né? Então a gente busca melhorar isso, a gente propõe a ampliação total aqui, ó, desses ambientes aqui dessas suítes, dos banheiros, com criação de closet, bem como também a proposição aqui de outro quarto, de outra suíte, para a gente ter 4 suítes em cima e um embaixo. Em um lote 15 por 30, esse é o programa padrão, a gente ter 4 suítes em cima, uma embaixo, e uma área gourmet que se comunique com cozinha, que tenha um lavabo para ela, que seja uma cozinha que tenha comunicação direta com a área de serviço, que aqui não tem, né? Então o funcionário vem trabalhar, ele entra, que ele passa pelo livro para poder entrar na cozinha. Então a gente busca melhorar isso. Então no nosso projeto, já começando aqui de cara, eu sempre apresento a planta da maneira mais limpa possível, né? Para que o cliente possa entender 100% que a gente está propondo, né? Então vamos começar pelo coração da casa, que é a cozinha. Repare como a gente abre a cozinha, né? Para que ela se comunique com todo o restante da casa. A cozinha é o coração da casa, né? Um detalhe, nesse primeiro momento, todos os projetos daqui do escritório, eles seguem uma receita de bolo. Então, nesse primeiro momento, a gente sempre busca resolver layout,
que é a planta baixa, e a fachada, né, a casca. A gente começa a pensar a casa de fora para dentro, certo? Por quê? Porque quando o cliente aprova o layout que a gente está propondo, a gente segue com o desenvolvimento do projeto para que a gente agilize o projeto legal, que é o projeto que vai para condomínio, que vai para a prefeitura, para a gente agilizar essas análises, né? Porque cada análise demora aí cerca de 15 dias. Então, é 15 dias no condomínio, mais 15 dias em prefeitura, para tu ter um alvará. Então, a gente tem todo esse tempo, né, até o início de obra, para poder definirmos juntos os acabamentos internos. Então, no segundo momento, após alvará aprovado, a gente inicia a definição de acabamento interno. Então, eu vou chegar e vou mostrar aqui a cozinha, os banheiros, os lavabos, área de serviço, mostrar a imagem desses ambientes para que a gente defina acabamento, tá joia? Por isso que a gente separa, no primeiro momento, de apresentação de layout e maquete, para que o cliente aprove, a gente siga com a produção do legal, né? Então, até essa proposição do legal, quando a gente tiver com esse arquivo, aí você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Definir a mão de obra, para que essa mão de obra dê entrada nesses órgãos, né? Eu espero que seja a Isabelle, né? A Isabelle que eu vou indicar para vocês, ela trabalha com construção e reforma, é muito bem relacionada na prefeitura de Cabedelo, que é muito problemática. Então, enfim, essa conversa também é em outro momento, né? Mas continuando aqui a explicação, nosso foco hoje é ver a casa de fora para dentro, tá? Então a gente tem aqui o coração da casa, que é a cozinha. A gente abre a cozinha para que ela se comunique com o gourmet e se comunique aqui com sala de jantar, né? Então, a gente propõe uma ilha, a gente abre aqui a alvenaria. Essa parede aqui grossa é porque a gente tem um pilarzão no meio da casa, então a gente não pode derrubar um pilar, mas a gente pode melhorar. Então, a gente abre a cozinha para que ela se comunique com esses ambientes, mas que se comunique com o serviço. A gente concentra os ambientes de serviço aqui nesse canto da casa e concentra aqui o privado, que antes era aqui do lado esquerdo. Por quê? Porque o serviço aqui, né, o funcionário entra, ele entra pela área de serviço, guarda as coisinhas aqui, dele aqui no depósito ou no armáriozinho. Aqui também tem espaço para uma cama de solteiro, mas ele guarda as coisinhas dele aqui, usa o banheirozinho dele e depois vem para cá, o teu funcionário, trabalhar. E entre o serviço e a cozinha a gente tem a despensa, que atende os dois ambientes. Então fica tudo aqui concentrado. Nessa circulação aqui, ela não se mistura com a circulação dos setores privados, que são os quartos. Então tem aqui a circulação de setor privado, quem entra na casa e vai para os quartos, ou vai reto para utilizar a suíte térrea, ou sobe a escada para utilizar os quartos de cima, né? Quem vai trabalhar, trabalha aqui nesses setores, né? E quem vai curtir, trabalha aqui nesses setores, tudo integrado. Então a gente concentra os ambientes de serviço aqui, falando de banheiros, né? Quem está usando aqui o Star, utiliza esse lavabo aqui. Quem está usando o Gourmet, utiliza esse lavabo aqui. Então a gente cria um banheiro que resolve esse problema de ter que entrar na casa para se utilizar um banheiro. E falando de piscina, que antes era aqui nessa região, a gente traz ela aqui para ela se aproximar da área gourmet e cria dois níveis. Um nível de prainha, 3,5 por 1,5, né? E um nível adulto, aqui com 6 metros de extensão, 6,8, e aqui com 4 metros também de largura. Então, uma piscina aqui bem considerável, se comunicando com o gourmet. A gente livra aqui só o espaço realmente de circulação, certinho? E aí a gente resolve todo o problema de setorização. E lá na planta do pavimento superior, a gente sobe e se depara com a suíte master, né? A gente não faz mudança significativa aqui em termos de layout na suíte, no máximo é camuflar os pilares e as vigas aparentes, né? Então a gente faz um enchimento nas paredes para que fique tudo embutido e tudo lisinho, né? Sem parede marcada por estrutura, né? A gente faz o mesmo na outra parede e mantém, né? Aqui eu realmente acho funcional, uma suíte que já era grande, então quando a gente amplia, né? A gente puxa a parede até aqui os pilares, a linha dos pilares, então a gente aumenta o tamanho da suíte para 25 metros, então fica bem confortável, tem potencial aí para botar mais uma cama, ou então deixa essa, bota um sofá, faz um living, bota redes, enfim, é uma suíte gigante, né? E os outros 3 quartos, os dois e os banheiros aqui, a gente amplia, como eu disse, né, a gente elimina a varanda para ganhar espaço, elimina a varanda entre aspas, né, porque a gente prolonga a marquise e aqui essas janelas viram meio que janelões de varanda.
né? Mas a gente aumenta esses ambientes, né? A suíte aqui ela estende, então a gente tem potencial ainda para botar aqui 2 camas de casal, né? Como é uma casa aí para receber pessoas, então o ideal é que se tenha quartos grandes para isso, para botar várias camas, várias redes, e aí a gente livra o espaço fazendo um closet embutido, então a parte de armário está aqui embutida e a gente tem 2 banheiros aqui funcionais, né? Com 2 closets, um quarto meio que rebatido do outro. Esse é maior porque a gente se apropria aqui da circulação, aí a gente tem outro rebatido, e por fim, a suíte que a gente cria seguindo a mesma configuração dos outros, né? Com área de dormitório, closet e banheiro. A diferença é que a gente rasga a fachada frontal com esquadria de canto a canto para que embeleze mais a casa, né? A parede de vidro, cortina de vidro enobrece muito. Então a gente tem aqui a cama, o mobiliário de rack de TV, aqui closet e banheiro, né? Então a gente tem 4 suítes funcionais, uma com 15 metros, outra com 12, outra com 18 e outra com 25. Né? A gente mantém, a gente aproveita bem a lâmina da casa disponível. Tá? E falando de maquete, a nossa proposição é essa aqui. Essa é a nossa proposta para a fachada da casa. A gente atualiza, né? Como a gente cria uma nova laje, a gente trabalha aí com as vigas de borda, forro de PVC amadeirado, a gente cria uma entrada imponente que a gente marca por perfis de LED, né? Com a iluminação linear, destacando mais ainda a volumetria. Então a gente tem uma entrada destacada, né? A gente tem um ripado que pode ser em madeira natural ou pode ser um ripado em ACM com textura madeirada, que é o que eu recomendo, né, por ser uma casa aí que, para evitar que a gente tenha manutenção por pouco tempo, a gente trabalhando com material metálico, a gente tem uma garantia maior desses elementos e manutenções pontuais. Então a gente trabalha aqui com ACM, com tom amadeirado na porta, os brises verticais aqui também em tom amadeirado, né, para aquecer. A gente trabalha aqui com os tons terrosos, né, que são tons que enobrecem, que estão super em alta e são atemporais, a verdade é essa. A gente também trabalha aqui com pedra natural, eu dei destaque a essa empena existente, né? Então a gente dá destaque a esse elemento da casa para que ela se valorize. A gente mantém a configuração, só que moderniza, né? A casa agora tem uma entrada, tem os acessos definidos, o acesso de serviço aqui, o acesso de lazer, a iluminação marcando aqui os degraus, né, do desnível, a rampa de carros aqui funcionando. Então é uma casa que funciona bem. Aqui pegando no lateral, ó, a gente reveste aqui com porcelanato amadeirado nas paredes. A gente trabalha sempre dentro dos mesmos tons para que a casa se comunique, né? Mas repare como a gente tem uma volumetria interessante, uma entrada bem marcada da casa, né? Uns tons que dão destaque aos acessos. É uma casa moderna, a gente tomou partido da casa da frente, né, que a Rafaela tinha comentado que tinha gostava bastante. Então a gente moderniza a casa de vocês para que ela siga atualizada também. Então isso é a nossa proposta para casa, né, mostrando aqui a volumetria. A gente vê o destaque aqui dos quartos, né? Eu disse com cara de varanda, porque a gente propõe as esquadrias grandes, mas a gente passa um guarda-corpo na frente delas, para que a gente tenha essa proteção, né? Mas a gente tem as esquadrias marcadas aqui, a esquadria da frente também bem marcada, seguindo a mesma proposta, o gourmetzinho aqui funcionando. Como eu disse, o nosso foco é a casca, né? Então a gente resolve fachada e layout e depois vê acabamento interno. A piscina que eu falei, olha como ela fica grande, né? Então a gente tem aqui o acesso de serviço bem marcado, do outro lado a esquadria de quarto, a gente aumenta a esquadria aqui de iluminação da escada, né? A gente tem aquelas esquadrias mirradinhas, pequenininhas, que não servem para nada, a verdade é essa, e a gente aumenta o potencial da casa, né? Com a proposta que a enobreça e atualize. Então essa é a nossa proposta, dando certo, né, vocês gostando, a gente segue aí a produção do legal, para ir orçar também com mão de obra, para a gente dar celeridade e começar essa obra aí no final de janeiro, se Deus quiser. Tá joia? É isso aí.